inimigos da fé, os inimigos da fé. Alguma vez você já se perguntou por que não vemos mais evidência de fé? Jesus Cristo identificou 4 tendências que prejudicariam a fé, quando ele repreendeu alguns usando a frase homens de pequena fé. Abaixo vemos algumas dessas ocasiões. Inimigos da fé é o que nós vamos estudar. Eu sou o pastor Luiz Posidônio, você está em mais um vídeo do canal Veio de Tudo, Retém o que é Bom. Inscreve-se nesse canal. Os inimigos da fé. Primeiro, preocupação. Jesus disse que Deus tomaria conta de nossas necessidades, advertindo: não andeis ansioso. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, esplendidamente, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Aqui fala de um primeiro inimigo da fé, preocupação ou ansiedade. Por que não dizer o excesso de ansiedade ou excesso de preocupação? É o inimigo da fé, porque nos impedirá de provar um sobrenatural ou de exercitar a fé sobrenatural. E aí segue o texto ainda de Mateus, capítulo 6, 25 ao 33. No verso 33, Jesus diz: portanto, não vos inquieteis, ou não vos preocupeis com essas coisas. Aí vem a receita: buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentado. 3 coisas: comida, bebida e vestimenta. Era que o povo andava ansioso, andava preocupado com essas 3 dádivas. E Jesus deu a receita: busca em primeiro lugar o reino de Deus, que lá em Romanos 14, 17 diz: não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, o primeiro inimigo da fé é a preocupação, ou excesso de preocupação, de ansiedade. Faz com que nós verdadeiramente perca o foco, né? Viva a fé sobrenatural. Aí tem um segundo inimigo da fé, o medo. O medo, isso mesmo, o medo. Estando em um barco, no meio de uma tempestade, os discípulos acordaram Jesus e lhe pediram que o salvasse de se afogar. Ele respondeu: por que temeis, homens de pequenas fé? Então, levantando-se, Jesus repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mateus capítulo 8, verso 23 ao verso 26. Aqui nós vemos um outro inimigo da fé, o medo. É isso mesmo, o medo. Por quê, amados? Porque uma vez quando o medo vem, se nós não controlar o medo, ele nos controla. Se nós não dominar o medo, ele nos domina. Torna-se um excesso de medo e atrapalha nós manifestar a fé verdadeira, e muitas das vezes atrapalha até mesmo de nós sermos salvos, né? Porque leva-nos à dúvida, que é o terceiro inimigo da fé. Isso mesmo, a dúvida. Pedro viu Jesus andando sobre as águas do mar da Galileia e perguntou se lhe poderia fazer o mesmo. Pedro perguntou a Jesus se poderia fazer o mesmo. Jesus convidou-o para juntar-se a ele. E Pedro também começou a caminhar sobre as águas, que maravilha! Mas sentindo o vento forte, daqui a pouco vem a legenda com a outra frase, cumprimenta dessa, do vento forte. Então, quando Pedro viu o vento forte, ele estava andando sobre as águas, provando o sobrenatural de Deus, indo de encontro a Jesus. O seu olhar estava em direção a Jesus. Ele olhava para Jesus e obedecia a sua ordem: venha, Pedro. E ele, obedecendo a Jesus e olhando para Jesus, ele provou o sobrenatural. Ele andou sobre as águas. Mas quando ele viu o vento forte,
maremoto, o mar agitado, o vento forte, veio o quê? Dúvida, que é o terceiro inimigo da fé. O primeiro é o quê? Preocupação, ou excesso de preocupação, de ansiedade. O segundo inimigo é o quê? O medo. E o terceiro inimigo é o quê? Dúvida. Então Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, ele desejou andar e Jesus mandou ele vir. E ele passou a andar sobre as águas, aleluia. Mas ele viu o vento forte, o mar agitado, agitação terrível do mar, e ele teve dúvida se ia conseguir permanecer firme sobre as águas, andando sobre as águas, provando o sobrenatural. Então aí, irmãos, veio a dúvida, e consequentemente ele afundou, naufragou. Mas imediatamente ele olhou para Jesus de novo, tirou o olhar do perigo e pediu socorro, e a Bíblia diz que Jesus o socorreu. Lembrando, mais uma vez, ó, inscreve-se nesse canal, você que não é inscrito, dá um like, toca no nome sino, nome todos, para quando tiver novos estudos bíblicos maravilhosos como esse, novas orações, você receber a notificação do YouTube para acompanhar, amém? Compartilha com seus contatos e amigos esse estudo bíblico. Então Pedro estava andando sobre o mar, como a Bíblia nos descreve. Pedro estava andando sobre o mar. E ele teve dúvida, e por quê? Porque o vento era forte, então ele vendo o vento forte, teve medo, teve dúvida e começou a afundar. Mateus 14, 30. E Cristo, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Versículo 31. Mas Pedro ainda teve a humildade de olhar para Jesus novamente e clamar por socorro, pedir socorro, socorre-me Jesus, salva-me Jesus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, mais uma vez, salva Pedro, ergue Pedro pela mão. Jesus não pegou Pedro no colo, que ele era forte. Jesus pegou pela mão e Pedro mais uma vez flutua sobre o mar. Prova mais uma vez o sobrenatural, andando sobre o mar. Oh, que maravilha! E ambos vão para o barco. Mas vamos lá, amados, não tenha dúvida, creia somente e olhe sempre para Jesus. O quarto e o último inimigo da fé, o raciocínio humano, sem entendimento espiritual. Isso mesmo, o raciocínio humano, sem entendimento espiritual, esse é o quarto inimigo da fé. Jesus adverteu a seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Mateus capítulo 16, verso 6. Ele estava advertindo contra os ensinamentos errados desses líderes religiosos. Versículo 12. Veja bem, meus amados, o raciocínio humano sem entendimento espiritual é um inimigo da fé. Porque quando o homem quer discernir a palavra de Deus, quer entender a palavra de Deus com raciocínio humanista, sem o entendimento espiritual, ele termina distorcendo a palavra de Deus e cometendo heresias, interpretando tudo errado, como diz Pedro, na carta de Pedro, para a sua própria condenação. Jesus pediu para os discípulos, inicialmente, pensares que ele estava falando. Jesus pediu para os discípulos se afastar do fermento dos fariseus, né? Então os discípulos inicialmente pensaram que ele estava falando sobre a fermentação do pão. Foi isso que os discípulos pensaram, que Jesus estava inicialmente pensando ou falando sobre a fermentação do pão físico, uma vez que não trouxeram qualquer pão com ele. Versículo 7, né? Jesus respondeu: por que razoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não vos tedes fornecido de pão? Versículo 8 fala isso. Então ele disse que não. Ou seja, Jesus não estava falando de um fermento físico, de um pão físico, mas ele estava falando de um fermento espiritual e de um pão espiritual, o pão estragado dos fariseus, ou seja, a maneira de entender as coisas de Deus com o raciocínio humanista. O raciocínio sem entendimento espiritual. Ok? Então os discípulos teriam perdido o seu ponto de vista se tivesse mantido em mente que ele poderia prover milagrosamente pão físico se houvesse uma necessidade, como já o havia feito para alimentar milhões de pessoas em 2 ocasiões, versículos 9 e 11. Ou seja, se o discípulo continuasse naquela visão humanista, achando que Jesus estava falando de algo literal,
eles iam verdadeiramente perder o seu ponto de vista, sair do foco principal. Jesus comparou sim, falou do pão literal, do fermento literal, mas trazendo uma simbologia para o espiritual. Jesus falou: se afaste do fermento dos fariseus, do pão deles, porque é estragado. Ou seja, Jesus está dizendo, ó, não creia na interpretação e nos ensinamentos dos fariseus e saduceus, porque eles distorcem a palavra de Deus, eles ensinam a palavra de Deus de forma diferente. Não creia. Creia no que eu digo, Jesus estava falando. Então Jesus agora adverteu os seus discípulos, entendeu? Para que não acreditassem nos ensinamentos dos fariseus e saduceus, que entendia as leis de Deus com entendimento humanista, sem discernimento espiritual. Isso que Jesus quis dizer. Os discípulos entenderam e só creram no que Jesus falava. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Cuidado com os fermentos dos fariseus. Não creia em tudo o que fala. Creia no que a palavra de Deus diz, como ela diz, né? Por quem diz? Por Jesus. Chamamos oração da fé, né? Este é o canal Veja de Tudo e Retenha o que é bom, ok? Tem aqui o projeto missionário Mão Amiga, que tem como objetivo construir a igreja no sertão do estado do Ceará. Pix para ajudar a obra missionária. Tem 2 Pix, Banco do Brasil, Banco do Bradesco. Aqui tá as fotos da igreja do sertão do estado do Ceará, que estamos construindo para a glória de Deus. Ore por essa igreja, ore por essa obra, ore por esses 2 Pix, para que Deus use pessoas para ajudar essa obra. Se você for uma delas, ajude, fale conosco no PV. Esses 2 Pix são meus 2 telefones, amém? Vamos orar. Pai amado e querido, santo e glorioso, Pai, abençoa, meu Senhor, toda mulher, todo homem que ouvir esse ensinamento da sua palavra. Senhor, não sou profissional da palavra, Senhor, e não sou, aleluia, o único, Senhor, o dono da razão é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. A interpretação fiel, sem falha, é a interpretação do Senhor Jesus, é o que está escrito, é o que diz a tua palavra, para nós não ser dominado pelo medo, pela preocupação, pela dúvida e nem pelo raciocínio humano sem entendimento espiritual, que são os 4 inimigos do medo. Me ajude, Senhor, ajuda essa mulher, ajuda esse homem, ajuda a tua igreja na face da terra para que venha viver a tua palavra. Cure os teus filhos e filhas, repreenda toda doença, todo desemprego, toda perturbação, toda tribulação. Repreenda, Senhor. Cura os teus filhos e tuas filhas, restaura a família, dá saúde, dá prosperidade, abre as portas do trabalho para teus filhos e tuas filhas. Abençoe essa igreja do sertão, Senhor, que tem como objetivo, meu Senhor, ganhar almas para ti. Abençoe esse projeto missionário, abençoe esses PIX, que o Senhor vai usar milhões de pessoas para ajudar essa obra. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando os teus filhos, as tuas filhas, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Ó, amado de Israel, abençoa todas as nações, Israel, Jerusalém, abençoa a nossa nação, Brasil, e abençoe, meu Senhor, todo homem e mulher que ouve essa oração, curando, restaurando, libertando, em o nome santo de Jesus, Senhor. Todo seja abençoado. Amém. Graças a Deus. Pastor Luiz Passidoni, Deus te abençoe.